Ok, ainda sobre sincronicidade. Será que sincronicidade, não localidade e mediunidade tem alguma conexão além do final parecido ad? Desde o último vídeo sobre sincronicidade, você sabe que a cabeça da gente não para de pensar. E a minha, então, é muito difícil conviver com a cabeça que não para. Fiquei pensando nas peculiaridades e nas implicações sobre sincronicidade. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. A grande questão sobre sincronicidade, aliás, desde o último vídeo sobre sincronicidade, e todo aquele trabalho que o Jung fez a partir do paciente dele esquizofrênico, que acessou aquele conhecimento que teoricamente não estava disponível dentro daquela instituição onde ele estava, a gente começa a pensar, então, talvez hoje, mais do que respostas, a proposta realmente seja colocar outras perguntas e mais perguntas para a gente começar a provocar uma certa reflexão sobre as implicações daquele conceito de sincronicidade. Porque veja só, a partir do momento que o Jung entende que a sincronicidade é a capacidade, vamos dizer assim, ou a habilidade, ou o fenômeno em si, que a nossa mente vai acessar um conhecimento que não é local, ou seja, ele não tem tempo, não tem espaço, ele está na não localidade, ele se manifesta, vamos dizer assim, na não localidade, porque não adianta a gente falar que ele está, quando na verdade não localidade não é um lugar, porque não tem espaço, e também não é um tempo, porque também não tem tempo. Então como é que você faz para entender um conhecimento que está fora disso, né, um conhecimento que não está acessível teoricamente no, entre aspas, mundo físico, e de alguma forma a consciência consegue penetrar essa realidade, acessar esse conhecimento e trazer de volta. A gente fez até aquela analogia sobre a internet, né, como se o nosso cérebro, nosso veículo físico fosse um computador. O nosso veículo físico em funcionamento seria o software. E, na verdade, essa não localidade seria a própria internet, vamos dizer assim, onde você tem acesso a todo o conhecimento do mundo a partir de uma única máquina. Então, essa analogia já é bem interessante. Então, essa analogia já funciona bem para a gente. Agora, para pensar o seguinte, eu numa conversa, por exemplo, com o Amit Goswami, o Amit trouxe o Amit entende também dessa mesma forma sobre a não localidade da consciência, a consciência não local, a consciência que opera esse corpo, esse cérebro, essa mente como sendo não local, essa consciência tendo possibilidade de acessar qualquer conteúdo da não localidade, basta um treinamento, e aí nós vamos falar disso aqui em próximos vídeos, ou seja, como se colocar, tem um soluço eu dei hoje, como se colocar num estado em que você consiga acessar essas informações da não localidade. Então o Amit entende isso, o Amit entende que é possível você acessar, o Amit entende que é possível você descobrir, como o caso da polícia, por exemplo, que eu citei também. A polícia às vezes usa a habilidade de alguns sensitivos de psicometria, né? Ele consegue acessar informações de uma pessoa a partir de uma peça de roupa, de um objeto, etc. e tal. O que nós temos a grande reflexão hoje, na verdade, é o quanto, se você tem uma pessoa, um médium, tá? Que acessa o conceito de mediunidade de Kardec, tá bom? Um médium que de alguma forma fala ou tem essa habilidade natural para receber mensagens do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Até que ponto esse médium recebe informação dos espíritos e até que ponto esse médium está acessando a não localidade. E até que ponto essas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Porque tem muita gente que manifesta mediunidade e não sabe, e tem muita gente que acha que é médium e não é.
ou que acha que está recebendo informações do espírito, na verdade não está. Aí que está a grande questão. Porque às vezes a pessoa pode estar acessando uma informação de não localidade, está achando que está mediunizada, está achando que está recebendo uma revelação da verdade. E mesmo que estivesse recebendo informação dos espíritos, a gente sabe também que não é o mundo espiritual como o mundo físico. Então vai ter espírito superior que vai falar sobre coisas superiores e vai ter espírito inferior que vai falar bobagem, vai falar besteira, vai falar coisa que não tem nada a ver. Até que ponto, entende, a mediunidade acessa somente a informação do espírito? E até que ponto o próprio espírito também não pode acessar essas informações da não localidade, e talvez com uma facilidade muito maior do que nós, né? Porque o espírito ele ainda é físico. Essa que é a questão, ele é de uma matéria sutil, mas ele é físico. A não localidade, a consciência, ela é completamente não local, em tese, né? Por tudo isso que nós estamos estudando. A consciência, ela é totalmente isenta de matéria e isenta de tempo e de espaço. Ao passo que o espírito é material. O espírito tem uma matéria sutil, uma matéria menos densa, uma matéria menos compacta, como Kardec explica no Livro dos Médiuns. Então, logo, o próprio espírito, mesmo como sendo matéria sutil, também acessa esses conteúdos da não localidade. E talvez até possa viajar e se locomover através dessa não localidade. Porque, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, ela pede para o mentor dela para visitar Saturno, por exemplo. E aí ela descreve assim no livro: bastou que fixássemos em nosso pensamento o destino e num instante estávamos lá. Então, eles de alguma forma se deslocaram, isso fica claro. Não é que ela estava imaginando, né, que era uma projeção astral do espírito, não ouvi falar, né? Tipo, ela foi, pum, se deslocou até lá. Então aí ali ela percebeu como é que era a comunidade, tal. Se você pegar toda a literatura do general Alfredo Moacir Uchoa, de quem eu pretendo falar muito aqui ainda no canal, porque é um sujeito extraordinário, você vai perceber que dentre os contatos que o general fez, alguns tripulantes vão revelar para ele que eles viajam no hipertempo e no hiperespaço, que seria algo muito além da terceira dimensão, né? Vamos dizer, eles viajariam fora do tempo e do espaço, fazendo aquela famosa manobra de dobra, né, da Enterprise e coisas do tipo. E o sujeito explica, inclusive, que pelo hipertempo e pelo hiperespaço, que talvez seja uma realidade muito próxima à completa não localidade, os caras conseguem atingir a velocidade de anos-luz segundo. Mas então eles viajam no mundo espiritual? Eles são espíritos? Não. É adensamento de matéria num ponto, né? Você tem a desmaterialização num ponto e o adensamento da matéria no outro, ou seja, eles saem do tempo e do espaço, viajam e voltam para o tempo e para o espaço. Eles saem dessa realidade totalmente física, vão para a realidade extrafísica e depois se tornam uma realidade física de novo. Isso está muito claro na obra do Uchoa. Então, essa conexão, você perceba que se você ficar numa matéria só, você só vai ter uma perspectiva, sempre. Eu falo muito disso no meu livro, no Data Limite segundo Chico Xavier, o livro que escrevi com a Rebeca. Se você fica numa única perspectiva, você dogmatiza essa perspectiva. Se você vai para várias áreas do conhecimento, você começa a intercalar as coisas. Então, por exemplo, você pega o conceito de sincronicidade do Jung, mais os conceitos de mediunidade do Kardec, mais alguma informação ufológica, você começa a fazer conexões, você coloca a física quântica nessa brincadeira, fica maravilhoso, fica extraordinário, porque de repente você começa a ver links que ninguém está vendo, né? E não é viagem, é similaridade mesmo de conteúdo. O próprio Uchoa, por exemplo, o próprio general Uchoa, ele vai descrever uma ocasião em que eles estavam fazendo uma observação ali no Planalto Central e uma nave simplesmente se adensou na frente deles, tá? E essa nave, ao se adensar, ela criou uma espécie de nevoeiro ao redor dela. E ele próprio descreve no livro que aquele nevoeiro lembrou muito a materialização que ele havia visto anos atrás no centro espírita, a materialização de um espírito que se materializou, ou seja, começou uma coisa esfumaçada, reunindo ectoplasma suficiente para fazer a materialização e de repente estava lá o espírito na sua forma. No caso da aparição ufológica foi a mesma coisa, começou aquele nevoeiro e de repente a nave começou a se adensar. E a conclusão
que o próprio general tira disso é que talvez aquilo que o espírito, não foi o general que teve essa conclusão, mas talvez acho que eu tive lendo o livro dele. Porque li o livro dele e li o livro dos médiuns por acaso ao mesmo tempo. Então, me pareceu que aquilo que o espírito faz por intuição ou por força do pensamento, esses seres dessa civilização aqui faziam por tecnologia. E aí a coisa fica extraordinária. Extraordinária. Eu acho que é muito legal a gente debater essas coisas, porque não são conclusivas. O que eu estou trazendo para vocês não são... eureka! Descobri como é que funciona. Não, eu não tenho esse poder. Mas eu gosto de provocar essas questões. Percebe que está tudo muito mais linkado do que a gente possa perceber, e percebe que não por acaso, nesse momento, todas essas peças começam a se juntar. Não por acaso, isso não é uma coincidência significativa, como chamaria o Jung. Com certeza isso é um balé de sincronicidade, um balé de mediunidade, que começa agora a condensar e a compilar numa realidade só todas essas informações. Para quê? Para que haja uma abertura de consciência. Novas perspectivas levam à expansão de consciência, que desperta em nós uma vontade de integração cósmica e construção de um mundo bem melhor. É isso.